Liberdade, solidariedade e igualdade são as grandes metanarrativas da modernidade, mas são também da pós-modernidade. O que é ser igual hoje? Ser igual hoje é ser respeitado enquanto diferente, enquanto leigo, enquanto mais fraco neste meio, enquanto pessoa que tem um déficit informacional. Esse desequilíbrio é intrínseco na relação de consumo. O artigo 5º, inciso 32, é a norma principal da Constituição em matéria de defesa do consumidor e afirma: o Estado promoverá, o Estado juiz, o Estado legislador, o Estado executivo, promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Por muito tempo, se tentava omitir esta ideia que o Estado deve promover a defesa do consumidor na forma da lei, como se a lei pudesse ser algo negativo. Nós vimos nesse congresso, em tantos painéis, que o mais importante hoje é aplicar a lei e não negar a aplicação à lei. É ter acesso à lei, ter igualdade frente à lei e através da lei, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de igualdade para o mais fraco, é uma lei de liberdade para o mais fraco, para aquele que foi escolhido sujeito pelos constituintes, sujeito de direitos especiais. E que direitos são esses? E com isso inicio a primeira parte sobre a força normativa e útil da constitucionalização do direito privado e a defesa do consumidor. Esse direito é um direito fundamental, uma garantia e liberdade básica do cidadão brasileiro, chamado direito socioeconômico, mas, na teoria dos direitos fundamentais, ou dos direitos humanos, se quiserem ir para o direito internacional, o direito fundamental, ele é o direito pétreo, é a ideia básica, a pedra básica sobre a qual os outros direitos serão construídos. Dühring afirmava que essa liberdade, principalmente as liberdades gerais e as liberdades especiais, que são essas dos consumos, são como uma escada. Eu tenho que ter a primeira liberdade para poder ter a segunda. E nessa escada dos direitos fundamentais, eles têm dimensões ou gerações. As primeiras eram contra o Estado, em desconfiança, direitos de proteção. Mas o direito do consumidor se insere na segunda dimensão ou na segunda geração, que são direitos positivos, direitos a uma prestação do Estado, isto é, o Estado juiz, o Estado legislador e o Estado executivo é que vão promover a defesa do consumidor. Esses direitos a alguma coisa significam, na teoria, uma função, isto é, a figura de linguagem de Konrad Hesse, a força normativa da Constituição no direito privado, ela é autoentendível, isto é, ela é semiótica, não é? E ela permite entender que esse sol da Constituição que ilumina o direito privado, ele é criador de normas, ele é criador de ideias, de conceitos. Me parece que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que visa organizar essa igualdade no mercado, essa liberdade no mercado, sempre liberdade e igualdade do mais fraco, isto é um instrumento de igualdade, de liberdade, é um instrumento de distribuição da riqueza na sociedade. É uma lei de função social, mas também é uma lei de acesso. Sobre esse ponto, quero perder alguns segundos com os colegas. Zygmunt Bauman, no seu livro Os Novos Pobres, Trabalho e Consumo, ele afirma que a pobreza hoje é a exclusão da sociedade de consumo. Por mais criticada ou criticável que seja a sociedade de consumo, os seus exageros da pós-modernidade, o seu hedonismo, o seu consumismo, os efeitos negativos frente ao meio ambiente, que estamos já focando neste congresso, a verdade
é que todos nós queremos ser consumidores, e o somos. Mas o Brasil não pode esquecer a sua situação como um país emergente, um país pobre, que há 20 anos atrás, quando o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado, tinha fora da classe média brasileira, da classe média pobre, 32 milhões de pessoas. Hoje, a classe média e alta brasileira é a imensa maioria da população brasileira. Segundo algumas estatísticas, até 2016, nós acabaremos com a pobreza extrema. Tomara que possamos realmente conseguir esta igualdade. Mas os dados demonstram que a classe rica brasileira, que há 10 anos atrás equivalia apenas a 5% da população, dobrou, está em 10%. Que a classe média pobre brasileira já ocupa quase a metade da população, são 91 milhões de pessoas. E nos últimos 14 anos, 32 milhões de pessoas entraram nessa classe média. A classe pobre foi reduzida e a classe indigente ou de pobreza extrema fortemente reduzida a uma velocidade que varia de 5% a 6% ao ano, num total de redução de pobreza de 43%. Esses dados são trazidos aqui para mostrar o quê? Que nós somos uma sociedade de consumo, somos um país emergente, mas com uma forte sociedade de consumo, e tivemos aqui vários dados que nos demonstraram que é a sociedade de consumo o setor que mais se desenvolve, a ponto do crédito à pessoa física ser hoje a metade do crédito concedido no país. A produção e ao comércio, a metade é um crédito de consumo. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor e seus visionários criadores propiciam um novo acesso a esse mundo, porque a exclusão é a pobreza, então a riqueza é o próprio consumo. Acesso aos produtos e serviços, como afirma o Código de Defesa do Consumidor e exige o princípio da dignidade da pessoa humana, com qualidade, segurança, com qualidade, adequação. Estes direitos estão assegurados não só na lista do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, mas nos seus artigos 8 a 28. Há produtos que nós aqui destacamos, esses visionários consideraram que não são só físicos, são serviços e mesmo os produtos, eles trazem implícito em si um fazer talvez mais valorado economicamente hoje do que a própria matéria do produto, que é a informação. Por isso, o Código, de forma inédita, cria o chamado vício da informação, definindo inadimplemento aquele que viola o dever de boa-fé, que é o dever de informar. Mais do que informar, se ele é expert e o outro é leigo, mesmo no direito civil, esse é um dever de aconselhar, um dever de destacar os riscos, como afirma o seu artigo 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Um direito de acesso a produtos e serviços é a grande garantia do Código de Defesa do Consumidor. Mas há um direito de acesso ao contrato. Sim, por que o contrato? Porque o contrato é riqueza. Se vemos a evolução da riqueza do século XIX, 20 e 21, ou mesmo da Idade Média até nós, uma riqueza que era imóvel e fixa, depois uma riqueza móvel material e agora uma riqueza móvel imaterial. Bem, mas vamos evoluir ainda mais e vamos pensar o seguinte, que essa riqueza móvel imaterial, ela não é apenas o serviço em si, mas ela é o contrato. Por que ela é o contrato? Porque o contrato é não só um instrumento de transmissão da riqueza, mas ele é um espaço para a autonomia da vontade, um espaço para ali assegurar direitos e deveres para ambas as partes. E esse espaço, ele é no tempo.
E na sociedade de consumo atual, nós conhecemos os contratos cativos de longa duração, em que esse espaço será formatado por contratos de adesão, que vão nos acompanhar, cliente de um banco, cliente de uma determinada loja, fidelizado a um determinado serviço, por muito tempo. Então, esse espaço é o espaço de poder. Direito é poder. E qual é a definição de patrimônio? Arthur Fontour já afirmava: patrimônio é uma esfera de poder econômico. Então, se o contrato é isto, o contrato hoje é patrimônio. Não só o direito de fazer o contrato, como há 20 anos dizíamos, law-making power. Não. Agora, o próprio acesso a esse contrato, ser cliente, estar cliente, manter-se cliente, mesmo idoso, mesmo doente. O contrato não é um momento no tempo, o contrato é um espaço de poder e está caminhando nesse tempo. E o acesso à justiça. Normalmente não se fala, ou eu não falo muito no acesso à justiça, considerando que é um direito básico constitucional, mas hoje ele parece revigorado, porque essa visão que temos da justiça massificada, muitas vezes é altamente negativo para o próprio consumidor. Durick afirmava que estar o direito privado na Constituição é uma garantia institucional. A defesa do consumidor está garantida pela Constituição. Significa o quê? Significam 4 coisas. Primeiro, se trata de um pacto. A defesa do consumidor é um princípio da Constituição. Se fala em princípio da liberdade de iniciativa, princípio da autonomia da vontade, mas, mais do que isso, o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 5º, inciso 32, essa origem constitucional do direito do consumidor, a ordem constitucional econômica, todas elas podem ser resumidas nessa ideia que perpassa toda a Constituição, um princípio de proteção do consumidor, de defesa do consumidor, efetivamente, como afirma a Constituição. Leva ao Código, está baseado na ideia de direito fundamental e organiza o mercado. Dr. Ricardo Morishita aqui afirmava que o pacto foi feito há 20 anos atrás, está consubstanciado no Código de Defesa do Consumidor, bem, a Constituição foi feita há mais tempo ainda e, portanto, esse pacto está fixo. Mas não é somente como princípio da Constituição brasileira que a defesa do consumidor está garantida. Ela está garantida como valor, como afirmou Adalberto Pascoaloto. Ela é uma política, é uma garantia fundamental, porque tem a ver com os direitos fundamentais, tem a ver com a tutela dos mais fracos, do favor debelis, do princípio protetório ou tutelar. E, nesse sentido, essa garantia significa uma garantia sempre de avanço. Por quê? Porque os direitos fundamentais são um mínimo. E essa ideia que eles são o mínimo ético, eles não são o máximo, eles são o mínimo. Esses são o núcleo duro, a cláusula pétrea. Eles significam e concretizam o princípio da dignidade da pessoa humana. E, nesse sentido, a todos os direitos fundamentais há uma proibição de retrocesso, com eles incluída. O terceiro significado dessa garantia da constitucionalização do direito privado é que a defesa do consumidor é uma ordem, um mandamento. Um mandamento em que sentido? Que o Estado realmente, juiz, legislador, executivo, judiciário, legislativo e executivo, proteja o sujeito de direitos. É a ordem pública brasileira. Essa ordem pública brasileira é a ordem constitucional, econômica brasileira, ordem de proteção, como vimos antes. Por isto, não só manda fazer o Código de Defesa do Consumidor, mas estabelece as pautas básicas de atuação. Esta ordem constitucional